sexto ano F, sou a professora Ordélia. Nossa atividade de estudo de português, no dia de hoje, traz o tema sobre a nossa linguagem. Hoje nós vamos passear um pouco sobre o tema da variação linguística. Aproveitando o mês de agosto, que traz sempre a questão do folclore, a essência dessa arte maravilhosa, como arte popular, nós vamos inserir nesse estudo um pouco da forma como o conto popular, a fala de todas as pessoas, independente da região onde vivam, como manifestação própria da expressão do seu pensamento. Nós vamos analisar através da apreciação dos slides. Vamos em frente. Nós temos o tema, revisando, uma coisa puxa a outra, que vai nos falar um pouco sobre as variedades linguísticas, que a gente até já viu em aulas anteriores, porém agora um pouco mais aprofundadas. A arte naif, que nós vamos entender como uma arte popular muito sugestiva para todos os brasileiros. Entremos no contexto dos tipos de linguagem. A linguagem verbal. A linguagem verbal se vale da palavra, seja essa palavra escrita. A linguagem não verbal, até já conversamos bastante sobre ela, é aquela que utiliza um tipo de código diferente da palavra. Que códigos são esses? São as imagens, os ícones, símbolos, cores, gestos, sons. A linguagem não verbal tem uma infinidade de códigos que podem nos remeter ao pensamento e às interpretações de diversas formas. Perceber, entender a questão da linguagem, nós temos um exemplo muito claro da psicologia. A psicologia diz assim, tem um psicólogo muito famoso, que é Freud, não está mais entre nós, claro. Porém, ele dizia que a palavra, ela revela o homem. A língua portuguesa nos ensina que a linguagem, ela é entendida, ela é vivenciada como a expressão do pensamento. A própria Bíblia diz isso, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, nas concepções da linguagem, a gente vê aqui no estudo a linguagem como a expressão do pensamento, a linguagem como um veículo de comunicação. Claro, hoje nós temos vários veículos de comunicação, com o advento aí da internet, a nossa língua tem até mudado um pouco. Porém, essa linguagem, ela é apreciada como uma forma de interagir com o outro. A linguagem como interação humana. Em muitos lugares, muito diferentes lugares do nosso país, nós vemos esse fenômeno maravilhoso que é a língua. É um fenômeno comum de todas as línguas. Ela apresenta variações em função da época, da região, da situação de uso dos falantes. Que a questão da época, ela traz muito claro a forma como as pessoas mudaram o seu estilo de linguagem, a sua linguagem verbal. Como cultura, a linguagem ela traz um traço muito forte, adquirido por todos nós, em função dela estar inserida na sociedade.
É o grupo social que determina a linguagem do falante. Dependendo do espaço onde nós estamos, da cultura, né? Ela espelha os valores desse grupo social. A língua, na sua relação com a sociedade, ela espelha esses valores, e o acervo cultural ali vem sendo construído historicamente. A língua, ela não nasce de repente, do nada. Ela faz parte de toda uma história cultural, de um grupo social que todos nós estamos inseridos. As nossas práticas linguísticas, a forma como a gente fala, são influenciadas pelo modo como a sociedade se estrutura. A sociedade se estrutura de forma política, econômica e culturalmente. Hoje, nós temos aí o internetês, né? Entre aspas, falando a linguagem da internet, que é uma nova linguagem que influencia de modo muito rápido, numa velocidade constante, a forma que se comunica. Não há uma língua portuguesa, há línguas em português. Uma frase muito interessante, porque traz exatamente essa ideia de que nós temos vários Brasis dentro de um mesmo Brasil. Por quê? Porque em cada região nós vemos os diferentes tipos de linguagem. Tem um educador, um linguista, Florin, que ele afirmou que a variação ela é inerente às línguas. Por quê? Porque as sociedades são divididas em grupos. Há o grupo dos mais jovens, os mais velhos, os que habitam numa região, em outra, os que têm esta ou aquela profissão, os que são de uma ou de outra classe social e assim por diante. E ele afirma que quando alguém começa a falar, sabemos se é de São Paulo, gaúcho, carioca, enfim. Isso é muito claro, né? Nós, cearenses, nós somos conhecidos, digamos assim, pela forma como a gente fala. Os baianos, da mesma forma, os paulistanos, do mesmo jeito. Cada povo tem o seu jeito de falar. Por quê? Porque depende do grupo social em que ele está inserido. A nossa língua, ela não é homogênea, quer dizer, ela não é igual, ela não é do mesmo jeito, apesar da língua oficial ser o português. Em nossa sociedade, existem grupos diferentes, heterogêneos, esse é o nome que se dá, que manifestam essas variantes. E aí, essas variedades, elas se manifestam através da linguagem. A criança, por exemplo, ao chegar na escola, ela traz um dialeto, uma forma de falar, um falar já muito próprio dela. Diferente, né? É um linguajar distinto da língua padrão ou da norma culta. A gente diz, inclusive, que é a língua informal, o próprio jeito de se expressar. Os preconceitos sobre a linguagem das pessoas, existem muitos mitos, aquilo que se diz, se ouve falar, mas que na realidade não tem sentido, né? Não tem um sentido na questão, na forma como a gente diz, não tem um entendimento de que seja verdadeiro.
verdadeiro. E a gente traz aqui alguns mitos linguísticos. O mito 1, que a língua portuguesa, falada no Brasil, apresenta uma unidade surpreendente. Não apresenta uma unidade, apresenta sim uma diversidade. O mito 2. O brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem o português. É um mito. A língua oficial é o português. Em Portugal se fala de uma forma, se usa bastante a segunda pessoa. O sotaque também é diferente, porém, o português no Brasil, né, é a língua portuguesa bem falada. O mito 3 é que português é muito difícil. Ora, nós já nascemos com a nossa linguagem internalizada porque nós reconhecemos a voz da nossa mãe, vamos crescendo e entendendo a forma como os nossos pais, as pessoas mais próximas a nós se expressam e vamos internalizando a nossa própria fala, até gramaticalmente falando, até a gramática a gente vai internalizando só em ouvir e em praticar o nosso português. O mito 4 é que as pessoas que não têm instrução, falam tudo errado. Não, isso é preconceito. Existem várias formas de falar. A esse fenômeno a gente está estudando aqui é o nome de variação linguística. Não existe o certo, o errado na forma de falar. Existe uma variedade linguística que determina o grupo social, o meio, o contexto, de onde a pessoa está inserida, de onde o falante está. O mito 5 diz: o lugar onde melhor se fala português é no Maranhão. Será? Os outros estados não se falam bem o português? Isso é um mito completamente sem qualquer comprovação de veracidade. Cada estado, cada região tem a sua forma própria de se expressar. O mito 6 vai nos dizer que o serve assim. Quer dizer, a forma como se escreve, obrigatoriamente, deve ser a forma correta de falar. Em alguns estados, as vogais são ensinadas de uma forma, com um tipo de sotaque. E é o mesmo símbolo, a mesma vogal, porém só muda a expressão do seu som. Aqui, no nosso Ceará, nós costumamos aprender as vogais sendo A, E, I, O, U. Mas em algumas regiões, se aprende as vogais como A, E, I, O, U. Como nós vamos dizer se está certo, se está errado? É apenas uma variação linguística. O mito 7 vai dizer que é preciso saber gramática para falar e escrever bem. Não, a gramática ela é importante, mas ela não influencia tanto a forma de escrever ou de falar. Realmente é o exercício da tua fala. A leitura, por exemplo, o domínio da leitura nos traz esse exercício. Claro que quanto mais se lê, melhor se fala, melhor se escreve. Porém, é preciso entender que a gramática em si, né, ela não vai influenciar de forma única a forma correta de se falar
porque não existe a forma correta de falar. Existem as várias formas linguísticas de expressão. O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. O que isso quer dizer? Que quem domina a linguagem formal, a linguagem do padrão culto, tem mais facilidade para conseguir melhores situações, galgar outras posições na sociedade. Isso é um mito. O domínio da norma culta não vai ser um determinante para que a pessoa enriqueça, para que a pessoa esteja no nível social ascendente. Não. A norma culta, ela é uma variante da linguagem. Nós temos a língua informal e temos a norma culta. É um mito, nesse caso. Nós, no nosso país, no nosso Brasil, nós temos muitos contos populares, uma literatura muito vasta, né? E nós observamos que no nosso país existe os elementos diversos que tratam sobre a questão da variação linguística. Por exemplo, as variedades urbanas de prestígio, elas estão associadas ao modo de falar e de escrever daquela comunidade que, digamos, desfruta se apropria, né, da política, do contexto cultural, social, como participação cidadã. Do ponto de vista linguístico, não há uma variedade melhor ou pior do que outra. Uma